passe longo, geralmente sem sucesso, feito numa tentativa desesperada de marcar no final da partida. Project Hail Mary, chamado no Brasil de Devoradores de Estrelas, foi lançado agora em 2026 e foi dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, com roteiro de Drew Goddard e Andy Weir, que também escreveu o livro Project Hail Mary, publicado em 2021. Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, um professor de ciências que acorda sozinho em uma nave a 11 anos-luz da Terra, e sem lembrar como foi parar lá. Com 2 horas e 36 minutos de duração, é uma aventura e ficção científica que equilibra drama e comédia de forma absolutamente brilhante. Além de atuar, o Ryan também foi um dos produtores desse projeto, que começou em 2020, antes mesmo da publicação do livro. Vocês talvez pensem que foi uma grande aposta de Hollywood comprar os direitos de um livro que nem tinha sido lançado ainda. Mas Andy Weir também escreveu The Martian, no Brasil chamado de Perdido em Marte, que foi aos cinemas em 2015. E a aposta, de novo, foi muito bem sucedida. Em tempos de cinemas tendo uma grande baixa de espectadores, Hail Mary, que teve um orçamento de 200 milhões de dólares, arrecadou mais de 80 milhões no lançamento e chegou a cerca de 660 milhões de dólares no mundo todo, o que faz dele, até a altura que eu escrevi esse roteiro, a terceira maior bilheteria de 2026. Project Hail Mary é agora o filme com maior bilheteria da Amazon MGM. Ele também é um dos poucos filmes que não é parte de uma franquia e nem é um filme de super-herói a passar 300 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos. O que prova o que o povo tem falado há tanto tempo. Queremos histórias originais. E eu confio no potencial de Project Hail Mary, assim como Sandra Strat confiou no Dr. Grace. Humanidade se refere não só aos indivíduos seres humanos, mas àquilo que é benevolente. Levando em consideração a forma como grandes governos e algumas pessoas se tratam, eu sempre achei engraçado dizer coisas como trate fulano com mais humanidade, como sinônimo de cuidado, amor ou empatia. Afinal, entre nós, Homo sapiens sapiens e outros animais, existe uma diferença, sim. E a diferença é que nós avaliamos o que é moral e imoral de acordo com nossas culturas, mesmo que algumas pessoas ajam com uma bússola que não aponta bem para o norte. Desde que li The Blue Castle, O Castelo Azul, escrito pela Lucy Maud Montgomery, eu compartilho da opinião de que medo é o pecado original. Nós, seres humanos, pecamos quando temos medo. Dito tudo isso, por que então agir com humanidade significa agir com compaixão? Talvez por ser uma escolha que vai além dos instintos mais básicos. Nós podemos ter medo de um carro avançando rápido em uma rua, e ainda assim escolhermos salvar alguém que esteja no caminho. Ainda assim, me soa estranho usar esse termo como algo exclusivamente bom. Agir com humanidade pode significar agir com maldade também, porque agir com compaixão não é a única escolha humana. Ironicamente, nos dicionários, maldade é um antônimo de humanidade. Queremos tanto ser além que pintamos a imagem que queremos ver no espelho, ao invés de simplesmente sermos. Uma das coisas que podem ser necessárias para atuar com compaixão é a coragem. Você teria humanidade suficiente, compaixão suficiente, coragem suficiente para salvar o planeta? Talvez não? Bem, outro ser pode ter todas essas qualidades e não ser humano. Tempo de transmissão atual para a Terra é 11 anos, 10 meses, 14 dias e 6 horas.
Começamos com um laranja confortável e uma trilha sonora calmante, mas de alguma forma a sensação não é tranquilizadora. É como se algo estivesse fora do lugar de alguma forma. Talvez esteja relacionado às notas da trilha sonora que eu não soube reconhecer, ou o fato de que não sabemos bem o que estamos vendo. A iluminação não é consistente e nem clara o suficiente. A luz começa a mudar para um azul algourento. Então nos damos conta de que estamos vendo pessoas dentro de sacos. A gente sabe que esse é um filme sobre viagem espacial, e esses filmes geralmente são tensos. Os primeiros que vêm à mente são Interestelar, Uma Odisseia no Espaço e até A Chegada, que também é relacionado com o tema alienígena. Eles podem ter muita beleza, sim, Interestelar que o diga, com aquela cinematografia e trilha sonora inesquecível. Mas quem não chorou vendo aquele filme já foi de bye-bye há muito tempo. Então, quando eu comecei mais um filme sobre espaço com o mínimo de informação possível, eu esperava tensão, e eu recebi tensão. A gente sabe que o Grace está claramente tenso. Check. A gente vê a interação de um maquinário com ele, que parece usar inteligência artificial, o que é bem perturbador e clássico de ficção científica. Check. Grace está desconfortável e perdido e está sendo acordado e tratado por uma máquina, não um humano, o que adiciona a sensação de estranheza. Check. E mesmo com a lista completa, a cena é cômica, intencionalmente cômica. Quem mais faria esse papel com tanta naturalidade e sucesso quanto Ryan Gosling? Dizem que atuar comédia é muito mais difícil que atuar drama, e quem faz comédia faz drama, mas nem todo mundo que faz drama faz comédia. Mas o Ryan é bem sucedido em qualquer gênero. Ele é a Meryl Streep homem. É como se o Grace estivesse nascendo de novo. Parece uma espécie de parto. Ele volta à vida, reaprende a respirar e a falar e precisa fazer bastante esforço para sair dessa placenta. Me desculpa pelo visual. Essa pode ser considerada uma cena de renascimento, no sentido de que, daqui em diante, ele vai ser obrigado a lidar com toda a experiência que ele não queria lidar. Ele foi literalmente levado contra a vontade dele, assim como a gente nasce sem o nosso consentimento. Curiosamente, ele tem a lembrança ou o instinto de como se locomover na nave. Mesmo que a gente venha saber que ele não tem nenhuma lembrança de como foi parar lá, e nem mesmo de quem ele realmente é. E isso me lembra sobre como a nossa primeira respiração depois do nascimento também é instintiva, e sobre como a gente descobre forças e habilidades que a gente não sabe realmente que tem até que precisamos usá-las. Outro instinto do Grace é imediatamente procurar e acordar os outros passageiros, só para descobrir que ele é o único vivo. Ironicamente, os outros astronautas escolheram estar ali e não resistiram à viagem. Grace não queria estar ali, mas ele resistiu. Ele negou a missão não por não se sentir bom o suficiente, embora essa tenha sido a desculpa dele, mas sim porque ele tem uma vontade imensa e válida de viver, ou pelo menos de não morrer, e ele acabou fazendo os dois com sucesso. E fala sério, a gente já imaginava que o Grace não estava mais no nosso sistema solar, mas isso não afetou em nada o frio na barriga em ouvir que ele estava a 11 anos-luz, quase 12 anos-luz de distância de casa, sozinho, no espaço, sem se lembrar por quê. E quando ele abre o mapa e dá zoom out, zoom out, zoom out, e nada muda, então ele chega no nosso sistema solar e vê que não, aquele sol que ele viu antes em outra tela não era o nosso sol. E isso impacta ainda mais, principalmente para quem, como eu, prefere um apoio visual para entender a imensidão disso. Então ele diz: esse não é o nosso sol. O nosso sol. É tão interessante como a gente desenvolve essa posse, esse conforto com os astros ao nosso redor. Aquele não era o nosso sol. Não, ele era um sol estranho. Se nós, pessoas ordinárias, viajássemos por espaço, eu imagino que a sensação seria de total desrealização. Eu vivo naquele ponto azul? Naquela coisa linda e estranha que a gente chama de planeta? Essa aqui é a nossa vizinhança? Eu não reconheço nada.
Porque estando lá fora, a gente teria uma perspectiva totalmente diferente de quão familiar e quão bizarras são as coisas que nos rodeiam. Eu mencionei a missão Artemis 2 no episódio anterior sobre Big Fish, e agora eu tô pensando nela de novo. Em uma entrevista, uma das astronautas, a Christina Cook, falou que da Lua a Terra é esse barco salva-vidas, esse lugar seguro para a vida no espaço. E lembra ainda de que, em outro momento, alguém comentou sobre como tudo era tão alheio enquanto eles estavam nessa viagem. E essas pessoas foram tão bem treinadas quanto é possível para uma experiência dessas. A gente não tem uma preparação para saber conciliar a nossa percepção de realidade na Terra com a realidade fora da Terra. Mas daqui, todos vemos essa estranha realidade como familiar, e se descobrir a 11 anos-luz de distância desse familiar deve ser material premium para pesadelos. Eles vão resolver isso. Neste momento, as melhores mentes do mundo todo estão trabalhando nisso. Minha percepção de que existiam pessoas no mundo todo fazendo as melhores decisões por todos nós e resolvendo grandes problemas da forma mais rápida possível morreu quando eu ainda era criança. Mas quando Ryland Grace é encurralado por seus alunos com a pergunta "O Sol tá morrendo?", ele confirma que sim, e isso é uma notícia que ele não queria ter de entregar, então ele complementa com "Eles vão resolver isso". Neste momento, as melhores mentes do mundo todo estão trabalhando nisso. Eles quem? É bastante confiança da parte do Grace dizer que eles, seja lá quem eles forem, vão resolver um problema tão grande quanto evitar a morte do Sol e, consequentemente, a morte do planeta inteiro. Eu não confio nem quando a empresa de internet diz que está trabalhando para recuperar o sinal, mas eu acho que ele não acredita realmente nisso. Me parece que ele está mais apelando para aquele sentimento da infância de que alguém está no controle e vai ficar tudo bem. Mas e quando as tais pessoas no controle construíram tudo o que podiam, mas falta alguém para a cabine do piloto? É muito normal de nós, humildes seres humanos, nos acharmos ordinários demais para ocuparmos o assento do piloto, mas às vezes não existe outra pessoa. Não existe outra opção. E o piloto tem de ser você. Quão longe você iria se não tivesse escolha? A câmera gira em cerca de 90 graus quando passamos do presente para os flashbacks, fazendo uma relação com falta de referência no espaço do que é em cima e embaixo, com a confusão e reviravoltas nas memórias do Grace, de quem ele é e de como ele foi para lá. São os plot twists da própria vida dele. Foi um efeito bem especial, principalmente para mim, porque eu me enjoo bem fácil com o movimento. É nesse primeiro flashback que a Eva Stratt, interpretada por Sandra Oh, é apresentada como comandante séria da força-tarefa da linha de Petrova, e também como alemã que dá vida à piada global de que alemães têm um senso de humor incomum. Outra característica alemã seria o dom de não perder tempo e ser o mais direta possível, o que a Stratt faz com sucesso, incluindo quando diz pro Grace que você só está correndo porque está com medo. E é verdade, porque Grace parece ser mais uma vítima da síndrome. A síndrome do impostor. Ele diz várias vezes, de uma forma ou de outra, que não se sente suficiente. Talvez parte dessa sensação venha do fato de que ele escreveu uma dissertação que defendia que a vida não necessariamente precisa de água para existir, o que gerou um efeito dominó que levou à rejeição dele pela comunidade científica e a vida dele como professor de ensino fundamental. Mas é essa opinião fora do comum e a persistência dele em não voltar atrás que faz ele parecer um bom recruta para a Stratt. Talvez ele tenha medo de descobrir que, no fim das contas, ele é uma fraude. Isso é familiar para muita gente. Ficção boa é ficção que traz a medida certa de identificação com o espectador. Outra coisa que também traz identificação com o espectador e ajuda a definir a personalidade do Grace é o estilo dele. Por vezes, o Grace é um ponto de luz nessa terra fria, literalmente. Toda vez que ele é visto usando seu casaco amarelo contra um fundo geralmente cinza,
O casaco dele também referencia a cor do sol visto da terra e o calor que o Grace irradia. E sendo apaixonado por biologia, nada faz mais sentido do que roupas que trazem estampas de animais, como a sua camiseta de gato e o já icônico cardigan de raposa. Inclusive, originalmente, a peça era composta por 2 lobos selvagens e famintos. A princípio, Ryan tinha gostado da ideia do Grace usar o cardigan, mas quando ele começou a ver raposas urbanas em Londres, durante as filmagens, ele perguntou se seria possível fazer um design com raposas ao invés dos lobos. Teria mais ligação com o plot. E foi a oportunidade ideal de trazer mais significado para o design. As raposas têm olhos grandes e ingênuos e dentes menores, sendo menos ameaçadoras. Elas parecem muito mais simpáticas e compartilham mais da personalidade do Grace, incluindo a esperteza dele para lidar com as mais inesperadas situações. Ele é esperto, como uma raposa. Raposas também são curiosas, e a Strat vai pescar ele por essa curiosidade. E a vontade que ele tem de provar que a dissertação que ele escreveu tem base na realidade. Eu preciso de pessoas que acham que elas estão certas quando todo mundo acha que elas estão erradas. Grace não reage bem ao saber que, nas palavras dele, a única ideia original que ele teve está errada. Os seres da linha de Petrova são compostos quase inteiramente de água. Então a gente espera que ele trave totalmente, afinal ele quase não aceitou trabalhar nessa força-tarefa. Então por que ele continuaria agora? Quando a Strat vê que ele tá para baixo, ela faz algumas perguntas e diz: eu tenho outros 347 biólogos em 21 países que estão se mobilizando enquanto falamos. Então obrigada pela sua ajuda. Eu tô feliz que você não morreu. Engraçado que ela sempre deixou claro que o projeto era mais importante que a vida dele, e se ele morresse seria chato, mas segue a vida. E ele mesmo assim foi pego de surpresa no final. Dizem que qualquer coisa parece muito mais atraente quando existe competição. Então a gente vê outra face dele. Ele vai atrás dela dessa vez. E ela diz, ué, mas na escola você falou que tinha milhares de outras pessoas mais qualificadas que você, então... E ele diz, eu tava sendo modesto. O que, honestamente, eu não sei se eu acredito. É como quando a gente sente secretamente que é muito bom em algo, mas tem medo de dizer em voz alta e se descoberto um impostor. Então a Strat diz, eu não preciso de modesto. Eu preciso de pessoas que acham que elas estão certas quando todo mundo acha que elas estão erradas. E depois de certa dificuldade de dizer o que ele realmente sente, ele diz, eu quero ajudar o mundo. Mas só até um certo ponto, é só uma mão, Strat, não é o corpo todo no espaço, tá bom? Ela joga a bola do planeta Terra de crochê pra ele, que eu nem sei se é crochê, mas eu vou chamar de crochê. O que indica que ele não vai poder passar essa responsabilidade para outra pessoa, lembram? É um pequeno foreshadowing. No presente, a gente vê o Grace observando placas de cobre na nave. E eu assumo que sejam de cobre porque é o mesmo material dos discos que foram colocados nas Voyagers 1 e 2, as sondas enviadas pela NASA para estudar Júpiter e Saturno e que hoje já estão fora do nosso sistema solar. Elas levam informações diversas sobre a humanidade e sobre nossa localização no espaço. E eu achei super legal ver esse paralelo. O Grace vê uma gravura da nossa evolução enquanto ele está bem curvado. E quando a câmera mostra o homem completamente ereto e evoluído no nosso ponto atual, ele também levanta e começa a observar a gravura de uma nave, que eu imagino que seja a nave dele. Ele olha para a nave e olha para a mão dele. Ele está segurando a bolinha do planeta Terra. A Terra é a nossa nave no universo. Como disse a Christina Koch, é o nosso bote salva-vidas. E Grace evoluiu à altura de encarar o desafio que ele tem em mãos, deixando um bote por outro para salvar o planeta. Um passe longo, geralmente sem sucesso, feito numa tentativa desesperada de marcar no final da partida.
Grace descobre como as células da linha de Petrova se reproduzem, e agora chamamos elas de astrofágico, que vem de astro, estrela, e fage, comer, o que significa literalmente comedor de estrela ou devorador de estrelas, como foi chamado o filme no Brasil. Então Grace ganha acesso ao Project Hail Mary. Agora ele sabe que várias estrelas estão sendo contaminadas na galáxia, não apenas o nosso Sol, mas uma contaminação que passa de Sol para Sol na vizinhança, -1, o de Tau 7. E aí também que ele descobre que quem vai nessa viagem não volta. E entende também por que o nome do projeto é Hail Mary, em português, Ave Maria. Hail Mary em inglês também significa, de acordo com o dicionário Oxford, um passe longo, geralmente sem sucesso, feito numa tentativa desesperada de marcar no final da partida. Ou seja, é tudo ou nada. Eles estão tentando algo nos 45 do segundo tempo, como diríamos no Brasil. Piloto detectado. Na altura do minuto 36, Grace percebe um movimento no canto do olho, e a gente vê pela primeira vez uma nave do lado de fora da janela. E eu acho que eu teria desmaiado. Não é só um objeto estranho, é um objeto estranho muito maior que a nave do Grace. E também tem a estranheza do design. É uma engenharia totalmente diferente, que intensifica esse medo do desconhecido. E o que eu gostei mais é que lembra uma forma orgânica. É fora do que talvez a gente viria em outros filmes, que talvez interpretassem tecnologia avançada como a gente fazia nos anos 2000. Mas não, essa nave parece real, parece algo possível, vindo de uma tecnologia totalmente desconhecida pra gente. E falando em filmes do espaço, a gente já viu o suficiente para que o primeiro pensamento seja de que essa nave não é uma coisa boa. E dessa vez foi o medo do desconhecido que fez o Grace se movimentar. A essa altura também ele não tem muita escolha. Então ele senta na cadeira do piloto pela primeira vez. Isso me lembra de comentar que além da nave do Grace ter sido realmente construída para a filmagem, cerca de 150 telas de computadores são práticas e cerca de 750 caixas com botões ligados à luz LED, e todas essas telas e caixas são móveis, para que as filmagens pudessem ser feitas de diversos ângulos diferentes. Muito trabalho manual foi colocado nesse projeto. Mas enfim, quando o Grace move a nave dele, a outra nave vai atrás. E no início é assustador. Eu não sei, talvez as pessoas tenham achado engraçado, eu fiquei assustada. Mas 2 segundos depois, aí sim vira comédia, sem dúvida. E é tudo sobre os detalhes. A nave do Grace se movimenta um pouquinho para o lado e a outra faz igual, como quando uma criança te imita de propósito. Agora, ver uma nave alienígena imensa me enviando alguma coisa, eu não sei se eu pensaria primeiro em mensagem ou bomba, mas bomba sem dúvida faria parte do pensamento. Toda vez que o Grace tem algum tipo de progresso, é porque ele foi obrigado de alguma forma. E esse progresso geralmente começa com uma hipótese. Como nesse caso, ele pergunta para a nave: se a gente fosse pegar, a mensagem, como a gente faria isso? É sempre se a gente fosse, como seria? O que na verdade é uma ótima forma de imaginar nós mesmos resolvendo alguma situação sem ter de nos comprometermos de fato. E no exercício de imaginar, a gente acaba fazendo. A resposta que ele recebe da nave é: você gostaria de ir numa spacewalk? Dr. Grace. Você gostaria de andar no espaço? Vocês lembram que uma das desculpas que ele dá para não ir na missão é que ele não sabe nem andar no espaço? Agora ele vai aprender na prática. E ele tá flutuando para lá e para cá em microgravidade de um jeito que parece desengonçado,
Mas o Ryan Gosling mostrou essa cena para astronautas reais e eles totalmente aprovaram. É realmente difícil fazer as coisas, se organizar, não é super fluido como a gente vê em outros filmes. Então é mais um ponto para os 10.000 pontos positivos desse filme. Então, o Grace está pronto para sair quando ele vê a imensidão, a eternidade, a infinitude do espaço na frente dele, acima dele, abaixo dele. E ele diz, não, isso é loucura. Mas a porta está fechada para voltas, literalmente. O airlock está fechado e ele bate na porta e volta, jogado no espaço como um pai doido que joga o filho na piscina para aprender a nadar. Pelo menos ele tem uma corda. E ele é uma dessas pessoas que aprende pela força das circunstâncias. O make-off dessa cena é um deleite para mim, mas não para o Ryan. Ele disse que existe um lugar especial no inferno para os cabos que são usados em cenas como essa e que são usados para simular a microgravidade. Além disso, ele teve de tentar várias vezes pegar aquela lata enquanto outra pessoa no set jogava para ele. Então a gente vê uma celebração genuína quando Grace finalmente consegue pegar a mensagem. Quando ele volta para a nave, ele aciona a gravidade artificial. Então, felizmente para o Ryan, ele pode voltar a andar normalmente. Ou não, porque a primeira coisa que o Grace faz depois de dar 3 passos é tropeçar e cair no chão. Você está a um longo caminho de casa. O que Grace recebeu foi um modelo com a localização de um planeta específico, Ered, ou, como chamaram na dublagem brasileira, Eridane. Inclusive, a tradução é fiel ao nome real do planeta que existe na região que inspirou o filme. Bem, é de lá que vem essa nave. Então ele faz o mesmo e envia um modelo com a localização da Terra. E agora é só esperar a resposta, que é um outro modelo mostrando o que a nave faz em seguida, uma ponte. Grace respira fundo e atravessa a ponte pronta. Ele toca a barreira no fim do túnel, analisa o material e os traços do xenônio sólido que compõem tudo pelo visto me lembram outra cultura diferente e distante de nós ao mesmo tempo, a dos astecas. O formato das pirâmides bem quadradas ou retangulares, nível acima de nível naquela cor cinza do material que eles usavam. Essa nave parece totalmente diferente do que a gente podia esperar e ao mesmo tempo lembra algo de casa. A câmera aumenta a tensão, a trilha deixa tudo misterioso e o que a gente espera é o que acontece. Eu gritei todas as vezes que vi a mão do Rocky pela primeira vez, mesmo sabendo o que ia acontecer, porque a gente tá ali envolvido com a cinematografia e eu não sei se esse efeito acontece também com quem leu o livro e conhece a história, mas a gente não só não sabe o caráter do que o Grace vai encontrar, como também não sabemos a aparência. Como se parece algo inteligente que não é da Terra, e a mente do Grace é bem criativa, ele tá aberto a formas de vida diferentes e de repente, bam! Ele vê algo que se parece com uma mão, mas não exatamente, e ele se assusta, mesmo esperando esse primeiro contato frente a frente. Porque e se essa coisa, na verdade, é enorme e ameaçadora? Afinal, a civilização humana sem dúvida atrela a aparência à ideia de bem ou mal. O que me leva a outro ponto, porque o Rocky não tem o mesmo viés, o mesmo preconceito estético. Ele não vê como a gente vê. Ele sabe como são as formas, mas entenda o que eu quero dizer. Ele não julga pela mesma base. O Rocky experiencia a realidade de uma forma totalmente diferente da nossa, e isso tende a afetar as expectativas dele com relação ao mundo. Agora vamos ao que todos nós já sabemos, ou muitos de nós, porque isso foi muito falado. O Rocky é, muitas vezes, inteiramente real. Ele não é CGI, ele é um bonequinho feito para o Ryan realmente interagir com algo sólido durante o filme. E ele é controlado por James Otrice, que também foi responsável pela voz do Rocky. Fazer essas duas coisas em conjunto foi o que criou uma personalidade tão natural para ele. Vocês estão sentindo isso? Esse calor no coração? Isso é cinema.
Saber disso me faz apreciar muito mais o trabalho feito com ele, principalmente nesses tempos de inteligência artificial, em que tentam fazer a gente engolir que ela não vai a lugar algum e que não temos escolha e que logo ela toma tudo. Se tem algo que escolhemos, é fazer arte. A arte é intencional e é o esforço e a intenção que a gente aprecia tanto. A partir de agora, a gente entra em um outro momento mágico, a interação do Grace com o Rocky. Os sons escolhidos para representar a linguagem usada pelo Rocky foram perfeitos, na minha humilde opinião. Eu geralmente sempre falo isso sobre os filmes que eu assisti, porque até agora eu só tenho escolhido falar sobre o que eu realmente gosto. Mas foi perfeito. É novo, é original, remete ao desconhecido, mas não de forma ameaçadora. Lembra os sons feitos pelas baleias, que também usam ecolocalização. Combina perfeitamente com a imagem do Rocky usando os modelinhos para se comunicar com Grace. Dá meio que quase que um toque infantil, ingênuo. Mas saibam, por curiosidade, que o Rocky tem 291 anos e 300 filhos. O que, inclusive, foi enfatizado para o James Otrice não esquecer que, para ele, o Grace é a criança. Mas, enfim, só o som e parte de um braço já fazem o personagem parecer tão simpático. E a primeira coisa que o Rocky mostra é uma estatueta do Grace. Ele não mostra primeiro algo relacionado a ele mesmo, mas ao outro, o que me parece uma forma muito inteligente de criar uma primeira conexão, de criar uma ponte. Quando o Rocky mostra o modelo do Grace caminhando de volta para a nave dele, eu me dei conta de por que o som que ele faz às vezes parece tão familiar. Eu tenho 3 filhos gatos e às vezes parece que o Rocky ronrona. Eu me pergunto se essa relação foi proposital ou se eles se inspiraram de alguma forma, porque eu achei genial. De novo, algo de outro mundo, mas com um toque familiar. Por volta do minuto 52, a gente escuta a música El Amanecer, do Carlos Di Sarli, e a gente vê as naves dançando ao som dela, girando para gerar a gravidade artificial, enquanto a ponte é desfeita. Nessa dança, é como se uma nave desse um passo e a outra seguisse o ritmo. Não é a primeira dança que vemos e nem vai ser a última. Quando as naves estão em sincronia, Grace atravessa de novo a ponte e quando ele chega do outro lado, ele vê agora uma barreira transparente. A princípio eu achava que era só para eles se verem melhor e talvez ele tenha achado isso também. Mas depois eu me dei conta de que é porque agora que tem oxigênio do lado do Grace, o Rocky precisa de uma vedação total contra isso. E lembram de como a tal Meba escapou no fim do filme? Foi justamente porque ela podia passar pela xenonita. Mas essa nova barreira não impede a conexão entre eles, que acontece através da dança. Grace percebe que o Rocky repete e espelha os gestos dele como quando um bebê humano espelha os pais e outros humanos ao redor. É assim que ele tenta se conectar e aprender. Cientificamente, a dança fortalece laços sociais através de mecanismos biológicos concretos. A sincronia com outras pessoas estimula a liberação de endorfinas, o que favorece confiança, proximidade emocional e cria base para empatia. Pelo que sei, esse momento foi improvisado no filme, mas até sem tentar, eles acertaram. Quando Grace se aproxima do Rocky para ver como é o corpo dele, ele vê que o Rocky tem marcas como tatuagens. A que vemos nessa cena parece representar a missão do Rocky sendo um desenho da linha de Petrova. E é nessa cena que a gente vê bem o símbolo da missão no traje do Grace. E a bandeira do Brasil é a primeira na linha de baixo. Fazemos parte do projeto para salvar o mundo. Yay! E olha só que irônico. Esse é um filme sobre união e compaixão. E acreditam que levou semanas para a produção receber a aprovação do símbolo da missão, porque alguns países não conseguiam decidir não só se
as cores nas bandeiras dele estavam certas, como também se a bandeira ao lado era uma vizinha boa o suficiente para eles. Depois de várias interações, o Grace decide chamar o Rocky de Rocky por motivos óbvios. Rock em inglês significa rocha e também é bem próximo da palavra em português. Então a gente vê o Grace dizer: o sol dele tá morrendo também. Talvez possamos ajudar um ao outro. Como dizem em Interestelar, o amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Rock não sabe, só Rock não morreu. Rock não pôde consertar. Grace e Rock compartilham de um certo peso. Enquanto várias vezes Grace dá a entender de que não se sente capaz o suficiente para uma missão desse porte, o Rock diz que não sabe por que os colegas morreram e parece se sentir culpado. Eu me pergunto se isso foi um dos medos do Grace também. Não só de deixar a vida dele para trás, mas de não ser útil o suficiente durante a viagem. Rocky é um grande engenheiro, então talvez ele tenha desenvolvido a personalidade toda dele ao redor disso. Ele cria, ele conserta. Quem é ele se ele não pode consertar? Quem é Grace, além de um professor de escola fundamental? Mas os dois também se encontram na empatia. Rocky demonstra isso desde o início e o Grace também. E agora de novo, quando Grace diz que mais 2 viajavam com ele e morreram no caminho. Ele nem se lembra bem de quem essas pessoas eram, mas o semblante dele conta o que ele sente. Uma espécie de perda e talvez de culpa. E vocês devem ter reparado que o Grace precisa de traduzir o que o Rocky fala, mas desde o início o Rocky se comunica com Grace como se entendesse quase que perfeitamente e fica fluente muito rápido. Isso se deve ao fato de que o personagem tem uma memória perfeita que ajuda na aprendizagem de outra linguagem, mas também serve como uma metáfora de como o Rocky realmente entende o Grace. Entende como um amigo. Grace não precisa se explicar. Quando Grace diz que agora só tem ele vivo na nave, Rocky corrige dizendo: apenas nós. Agora eles são a companhia um do outro. Agora eles são uma equipe. E eu não sei como dublaram essa fala no Brasil, mas nem toda equipe precisa de fist each other's bump. E se alguém por aí disser que fist bump e fist my bump é a mesma coisa, corra. Por que um professor está no espaço? Pergunta. A Challenger foi uma missão de 1986 que levaria uma professora ao espaço pelo programa Teacher in Space, literalmente professora no espaço. O nome dela era Krista McAuliffe. Ela foi selecionada entre mais de 11.000 candidatos. Infelizmente, ela nunca chegou lá, porque a Challenger explodiu 73 segundos depois do lançamento. É uma espécie de paralelo bonito que agora exista um filme tão amado sobre um professor no espaço. Em um dos flashbacks, a câmera foca na Strat enquanto Grace diz para o astronauta Yao que ele realmente aprecia o que eles estão fazendo. E Yao responde que ele faria o mesmo. Nessa hora, a câmera foca neles enquanto Grace diz: eu só escolheria não ir. Eu não tenho o gene da coragem que vocês todos têm. Então a câmera volta para a Strat e ela olha para trás para eles e é como se ela estivesse pensando: isso pode ser um problema, vou ter que trabalhar nisso. O que é interessante porque nesse momento o Dubois e a substituta dele estão vivos. Isso foi antes da explosão. Mas eu acho que a Strat está tão focada em resolver essa situação com sucesso que ela pensa em outras possibilidades, um plano B, C, D, E, F, G. E nesse momento, o Grace é o cientista com mais conhecimento sobre a missão. Ele já é insubstituível. Então Yao responde Grace dizendo: não é um gene. Você só precisa encontrar alguém por quem ser corajoso.
Grace para enquanto todo mundo segue caminho e acha que ele está pensando em como, na verdade, não existe alguém específico por quem ele pode ser corajoso. Até ele conhecer o Rocky. Você poderia ir para o mesmo lugar todo dia. Você está sempre olhando para uma praia diferente. O Rock tá com a parceira ou parceiro dele há 186 anos. Grace diz que eles estão juntos há muito tempo e o Rock diz: não é suficiente. Assim como Grace diz, você poderia ir para o mesmo lugar todo dia. Você está sempre olhando para uma praia diferente. Nós podemos conversar com as mesmas pessoas todos os dias, mas elas estão mudando constantemente. Existem relações para as quais 186 anos não pareceria suficiente. Talvez uma dessas relações seja uma amizade com a Strat. Em outro flashback, Grace descobre que ela canta em um coral e ele fica surpreso em descobrir algo sobre ela que não se encaixa na imagem de Eva Strat. Strat e Rock têm certa semelhança. Os dois são bem diretos e Grace acha que ela é misteriosa por revelar uma qualidade tão inesperada. E Rock recebe o rótulo de misterioso quando Grace o vê pela primeira vez e não sabe onde fica o seu rosto. Ele não tem expressões faciais pelas quais o Grace pode se guiar. E a Strat também não tem muitas. E parece seguro dizer que Grace tem um interesse por seres misteriosos. A Strat diz: camaradagem ajuda eles a fazerem o trabalho deles, entende? Mas eu não muito. A gente nem sabe quem ela é fora desse trabalho, porque a mulher precisa ser implacável para conseguir terminar essa missão. Intimidade não ajudaria. Mas ela dá um gostinho pro Grace, porque ela pega o microfone e participa do karaokê. A gente pode ver como uma forma dela mostrar que o improvável é possível. Mas essa cena não fazia parte do roteiro original. Ryan contou que ouviu essa voz divina no set, seguiu o som e descobriu a Sandra cantando, e foi aí que ele pediu que ela cantasse no filme. A escolha da música Sign of the Times, do Harry Styles, que todo mundo com sangue nas veias ama, foi uma escolha da Sandra com a aprovação da filha dela, que confirmou que é sim uma música legal de se cantar. Sign of the Times se encaixa perfeitamente com o plot. Toda a letra faz sentido, e acabou até virando material para a publicidade do filme. No final da letra, Strat canta: "Bem-vindo ao show final. Eu espero que você se lembre que tudo vai ficar bem." E nessa hora ela aponta pro Grace e continua: "A gente pode se encontrar de novo em algum lugar longe daqui." E como ela diz, parou aí, é suficiente. Eles não vão se encontrar de novo. Pelo menos não tão cedo. É como se ela pudesse ver o futuro. Palavras de grande encorajamento. A cena do planeta Adrian, em que vemos todos os pontos vermelhos de astrofágicos na tela, também não foi CGI. Pelo menos não nos close-ups. O próprio Ryan estava tendo um momento, rodeado por luz infravermelha que ele mesmo não podia ver. E isso é arte. Absolute cinema. Quando Rocky descobre que Grace não tem como voltar para a Terra, ele diz: "Grace, você é... preciso de palavra. Arriscar a si mesmo para ajudar o outro." Grace não quer dizer a palavra em voz alta, como se ele não achasse que merece o título, mas ele escreve no computador: corajoso. Lembram quando eu disse lá no início que esse filme era muito Hope-Core no espaço e que eu não via isso há muito tempo? Agora Grace precisa sair da nave para recuperar as amostras do planeta Adrian, o que me gerou estresse por 10 minutos, e eu sei porque eu cronometrei. Em mais um flashback, quando Grace se dá conta de que querem que ele vá para a missão, ele fica totalmente em choque.
Ele lista todos os motivos pelos quais ele não tá pronto e tudo o que ele diz é rebatido por alguém na sala. Parece quando a gente não quer ir num evento e ficam arrumando solução para as nossas desculpas. Grace diz algo muito pesado. Ele fala: "Isso pode ser muito difícil para vocês entenderem, mas algumas pessoas são fracassos. Algumas pessoas não ficam à altura." O que me lembra de outra fala da Christina Koch de novo. Ela falou em uma entrevista sobre como ela recebeu uma estátua dela na escola onde ela estudou. E ela se sentia um tanto desconfortável com aquilo e ela não sabia bem o porquê. Então se deu conta de que era porque parecia que ela era essa pessoa perfeita, como aquela estátua, que ela nunca cometeu erros. Então na entrevista ela diz: "Você é suficiente." E essas são palavras de grande encorajamento. O Grace também era suficiente, independente do que levou ele a acreditar no contrário. Eventualmente, ele fala sobre o maior problema na missão. É uma missão suicida. E a Strat diz: "Você não tem uma família imediata. Você não tem nenhum cachorro." Ela fala da vida dele como se ela valesse menos por isso. Como se ele tivesse de ter menos hesitação. Por mais moderna que a sociedade ocidental seja, o romance e a criação de uma família ainda são papéis muito tradicionais e esperados na vida de uma pessoa. Ainda é a regra, mas não se enganem. O valor da vida está em viver, e ser feliz com a própria companhia é indispensável e é suficiente. Salve a Terra, salve Eridani. No espaço, Grace não tem o seu casaco amarelo, mas ele tem um avental de paciente amarelo, que continua contando a história de otimismo dele, principalmente quando ele vê Rocky se mexer um pouco e entende que ele tá vivo, mas que agora é a vez dele de observar para o Rocky poder dormir e se recuperar. A luz do ambiente aumenta e diminui. Fica claro e escuro, trazendo a sensação de que Rocky pode estar entrando e saindo de consciência. Quando ele definitivamente está dormindo, essa mudança de luz pode significar a esperança entrando e saindo de foco, a esperança de que Rocky acorde. A performance do Ryan quando Grace vê que a amostra dele tem o predador de Adrian destruindo o astrofágico é absolutamente maravilhosa. O espectro de atuação do Ryan é incrível. A primeira realização nos olhos dele, o momento de só absorver o que ele acabou de ver, a expressão de emoção que vem depois, aquela necessidade de se movimentar, é muito fiel à natureza humana. Então Grace teve sucesso e decide nomear o predador de tal meba. A música que apoia não só a performance do Ryan, como também a dedicação e a esperança crescentes do Grace nas cenas imediatamente anteriores, se chama Tal Amoeba e também faz parte da trilha oficial. Na verdade, escutem toda a trilha original porque o Daniel fez um trabalho incrível. Realmente parece música de outro mundo. A nave continua escura e o flash de luz agora me faz sentir que é um flash de progresso, e os flashes de sombra são a preocupação pelo Rocky ainda estar desacordado, de forma que eu não saberia dizer se ele está vivo ou não, por causa da total paralisia dele. É uma eterna dúvida, é um medo constante sempre no fundo da nossa cabeça e na cabeça do Grace. É uma sombra que sempre volta. De repente, a gente tem um azul melancólico intenso, sendo uma representação do estado mental do Grace, do que ele acreditava que ia acontecer, que Rocky não sobreviveria e que afeta a gente como espectador também. Ele faz desenhos para o Rocky se sentir melhor, entre eles um desenho da bandeira alemã com a palavra Dank, e um ponto de exclamação. Dank em alemão significa obrigado. É a primeira vez que a gente vê como Grace se sente com relação a Strat. Ele pode estar agradecendo os esforços dela ou usando o idioma dela
para agradecer o Rocky. Mas independente de qual das duas coisas está acontecendo, é um foreshadowing de como Grace se sente no fim. E ele também faz o desenho de um arco-íris, que faz mais sentido nas cenas seguintes. Então Rocky mexe os seus dedinhos na bola de vidro, a música muda de novo e com uma nova batida positiva e um flash da luz laranja que representa tão bem o calor dele, nós vemos o Rocky voltar em sua bolinha de hamster. E assim que Grace se dá conta de que o Rocky está vivíssimo na sua frente, os dois se abraçam imediatamente. A linguagem que une os dois, além das palavras. A linguagem que já não precisa de tradução para nenhum dos lados. É roupa especial para a celebração. Grace presenteia Rocky com um notebook e a bolinha de crochê da Terra. Em troca, a pedido do Grace, ele ganha não um objeto, mas uma experiência. A experiência de visitar a nave do Rocky. E nesse momento tá tocando uma música tão, sabe, good vibes, upbeat, boas energias, que eu precisei ver qual era, porque traduz muito o sentimento. Eles conseguiram terminar a missão com sucesso. Meu Deus, uma coisa tão, assim, né, digamos, como é o nome do projeto, né, Hail Mary, uma missão que eles não esperavam que fosse dar tão certo. Deu certo para os dois lados. E o nome da música desse momento é Amaze, Amaze, Amaze. Entre parênteses, Fist My Bump. Que também é do Daniel Pemberton, pro álbum do Project Hail Mary. E também é uma composição que traduz muito bem a reação do Grace quando ele entra na nave do Rocky pela primeira vez. Ele está dentro de uma nave extraterrestre como nunca antes visto por nenhum outro ser humano. O design da nave do Rocky é brilhante. Trocadilho não intencional. É totalmente inesperado. Parece tão escuro por fora e isso se relaciona com o nosso medo do desconhecido. Mas por dentro é cheio de luz, magia e som. O Rocky toca as cordas da nave como se ela inteira fosse um instrumento, dado que ele se guia pelo som. E ele não tem ideia de quão lindo tudo é aos nossos olhos humanos. De como Grace se sentiu tendo a chance de presenciar tudo aquilo. Esses momentos, inclusive, acontecem ao mesmo tempo em que ele tem os últimos flashbacks de como ele foi parar no espaço. Quando ele se lembra que ele só está tendo essa experiência sem igual porque ele foi obrigado a isso. Quando ele se dá conta de que, como todas as adversidades na sua vida, tão quieta, tão tranquila, levaram ao momento único na história da humanidade, com o ser mais corajoso que ele podia conhecer fora da Terra. E eu falei dos arco-íris agora há pouco, e são arco-íris que Grace vê e que ele próprio transmite, por conta do efeito de prisma que existe no traje dele e na própria nave. Efeito esse que desembaralha as cores, assim como ele, por fim, desembaralha todas as suas memórias. Você será lembrado como um herói. Eu não sei se foi intencional, mas os quadros atrás da Strat na cena em que ela conversa pela última vez com Grace no escritório dela lembram muito a nave do Rocky. As cores, as formas, as extremidades, é um detalhe lindo de production design. Depois das suas 3 horas de reflexão, Grace diz: "Eu entendo que você acha que eu sou a pessoa certa para essa missão, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso." E o amarelo intenso do casaco que o Grace usa é um contraste interessante com o bege claro da Strat, que praticamente se mistura com a cor do cabelo dela. O bege poderia ser amarelo, como se talvez Strat e Grace entendessem o que é necessário para a missão, mas como se só um tivesse na extremidade necessária para fazer acontecer.
Não necessariamente que a alegria do Grace é o que paralisa ele, mas simplesmente que o bege é o que funciona para Strat. Em outras palavras, como ela disse anteriormente, camaradagem ajuda as pessoas a fazerem o trabalho delas, mas não ajuda ela. Grace diz que ela não vai convencer ele, mas na verdade o que ela faz realmente foi dar as informações necessárias para ele entender por que ela teve de fazer a escolha de levar ele contra a própria vontade. Depois de explicar como as coisas serão feitas, ela ainda completa com: "Você será lembrado como um herói." Ela não só não tem dificuldade em pedir que as pessoas deem a vida delas pela missão, como ela também não tem dificuldade em literalmente mandar uma pessoa para a própria morte sem consentimento. Mas um detalhe na atuação da Sandra é que a Strat entrega essa fala, essa frase, bem rápido, como se quisesse se livrar das palavras na boca dela, como se ela não tivesse orgulho disso. É de cortar o coração ver o Grace correndo e depois sendo jogado no chão e implorando para não ser levado. É uma violação do corpo dele tremenda. E ele olha para o Carl e o Carl diz: "Você sabe quem você vai ser ótimo." Ele poderia não saber tudo sobre quem ele era, mas ele descobriu muito na viagem. E no fim, ele foi tudo o que esperavam dele. Você é o humano mais corajoso que eu já conheci. Quando ele se despede do Rocky, ele diz: "Bem, meu amigo." Ele não tinha ninguém para deixar para trás na Terra, como a Strat deixou bem claro. Mas agora ele deixa um amigo no espaço. A viagem que deveria ser a morte dele deu outro significado para a vida. Rocky responde com: "Sim, amigo." Eu fiquei sabendo que no livro o Rocky chegou em Tal 7 muito antes do Grace. Ele ficou lá por cerca de 46 anos, se eu tô certa. E grande parte desse tempo em total solidão depois que os colegas dele morreram. Ele chegou em Tal 7 antes mesmo do Grace nascer. E pelo que eu entendi, esse ser que é um ótimo engenheiro ficou todos esses anos sozinho porque ele não conseguiria encontrar a solução por conta própria. Essa mente brilhante, como diria Grace, precisava dele. E agora ele se despede da pessoa que vai salvar Eridani. Quando Grace começa a ir embora sem saber mais o que dizer, Rocky diz: "Grace? Ninguém para observar você dormir. Você é muito corajoso." E Grace meio que não recebe o elogio. Ele olha para o chão, embaraçado. Agora ele se lembra de que ele não se voluntariou para a missão. E ele sente vergonha. Então Rocky diz: "Você é o humano mais corajoso que eu já conheci." E isso é inegável. Talvez só assim para Grace aceitar um elogio. Quando eles se despedem de novo, Grace diz: "Bem, adeus." E Rocky não tem essa palavra no vocabulário dele. Então Grace aprende que eles não dizem adeus, eles fazem um movimento de ida e volta com os dedos no braço, o que eu honestamente entenderia como alguém que vai, mas volta, diferente do intuito inicial dessa missão. Talvez os Eridianos jamais mandariam um deles para o espaço sem chance de voltar. Mas Grace repete o gesto só esfregando o braço, e talvez essa seja a nova definição dele. Afinal, isso não é um até logo, é um adeus. Quando Grace e Rocky seguem os seus caminhos separadamente, o Grace começa a pensar e sonhar com vários acontecimentos que levaram até ali. E uma das cenas é o momento em que ele foi jogado no chão, e ao fundo a gente vê um arco-íris. Dessa vez no céu mesmo. E eu me pergunto se não foi uma escolha subconsciente dele de desenhar isso para o Rocky. Algo que estava ali na mente dele antes que ele se lembrasse de tudo. Quando Grace descobre que a Talmeba atravessou a Xenonita dos tanques de reprodução, ele diz que Rocky está prestes a ter uma morte longa, demorada e dolorosa. Se antes ele não estava disposto a salvar as pessoas da Terra desse destino, agora ele vai dar a vida por alguém de fora da Terra, por vontade própria. Lembram do que o piloto Yao disse?
Agora Grace tem alguém por quem ser corajoso. Alguém por quem morrer. Ele envia mini-naves com amostras de Talmeba para a Terra. Essas mini-naves se chamam Beetles, em inglês besouros. Enquanto isso, a trilha é a música Two of Us, dos Beatles, a banda. A inclusão da música foi uma homenagem, já que a dedicatória do livro Project Hail Mary foi feita para cada um dos membros da banda, que também nomeiam cada uma das mini-naves. 2 de Nós espelha a conversa que Grace e Rocky tiveram lá no início do filme, quando Rocky disse que eles não estão mais sozinhos. Agora são 2. E se antes Grace abominava a ideia de dar um passo para fora da nave, agora ele se joga no espaço em direção à nave do Rocky, assim que ele a reencontra. Rocky vem até o Grace e mesmo sem a voz computadorizada, a tradução do que ele fala, a essa altura a atuação do James Otrice já colocou tanta personalidade no Rocky que é como se a gente entendesse o que ele está falando. É como se ele dissesse: Grace voltou, Rocky tá salvo. Esse é o Dr. Capitão Ryland Grace, reportando do Hail Mary. Suponho que Strat está vendo o vídeo que Grace fez com Rocky cerca de 23 anos depois que ela viu Grace pela última vez. É total loucura. Ele não mudou nada, porque ele estava viajando próximo à velocidade da luz, mas a Strat tem mais marcas de tempo no rosto e um olhar de admiração assistindo Grace apresentar o Rocky para a Terra. A gente vê rapidamente durante essa cena que a Strat tem uma tatuagem no pescoço que parece um V, significando vida em francês, e cortado por uma linha que significaria sem liberdade condicional. E isso vem do livro como dica de que ela recebeu prisão perpétua na França pelo seu abuso de poder durante a execução do projeto, mas ela escapa da prisão com a ajuda de conexões e agora vive fugindo enquanto trabalha pela missão. Mas ainda no vídeo, Grace relata o que enviou para a Terra e diz: com sorte, tudo vai fazer sentido. Se não, você é esperta. Você vai entender. O que, pela forma dele de falar e de citar ela de volta para ela mesma, ele perdoou ela. E ela desenvolve um semblante de alívio por receber esse tratamento, porque no fim, ele entendeu o motivo por trás das ações dela. A última fala do Grace para Strat e para a Terra é: esse é o Dr. Capitão Ryland Grace, reportando do Hail Mary. Como os eridianos dizem, então ele faz o gesto de adeus. Ele desenvolveu o senso de importância que ele, na verdade, sempre teve. Ele é um doutor, sim, e agora ele é também não só a pessoa que teve de sentar na cadeira do piloto, como também um completo capitão da sua própria missão. A gente vê a luz do sol brilhando com mais força acima da atmosfera da Terra, e as luzes dos astrofágicos desaparecem. A tentativa nos 45 do segundo tempo, Hail Mary, foi um sucesso. No fim, Grace vive em Eridani em um grande domo que simula uma praia, pois fiquem sabendo que vocês podem visitar essa praia em Durtledore, no condado de Dorset, na costa sul da Inglaterra. Foi esse lugar que usaram para as filmagens. E Grace agora também é fluente no idioma do Rocky, o que indica a passagem do tempo para os dois, tempo suficiente para ele desenvolver essa habilidade. E Hail Mary foi consertada para voltar para casa, mas o próprio Grace pede tempo para pensar se quer voltar. Enquanto ele teve 3 horas da Strat, ele escuta Rocky dizer que ele pode pensar por muito tempo. Amaze, amaze, amaze. Eu sou a Rai e esse foi o 7º Andar.